Tudo bem, gente? Primeiro, feliz ano novo, né? Primeiro webinar nosso de 2024, não tinha como a gente não desejar um ano maravilhoso para vocês. Obrigada por estarem aqui conosco mais uma vez. Eu sou Leidiane Mariani, sou sócia fundadora da Amplo Biogás e estou aqui hoje para moderar esse debate a respeito do mercado de energia elétrica e o potencial de biogás, então a relação entre energia elétrica e biogás. E o objetivo da nossa conversa hoje é que vocês possam compreender as oportunidades e os desafios dessa temática tão relevante. A Amplo Biogás é uma empresa que oferece cursos para profissionais e empresas, além de consultoria na área de biogás e biometano. Esse evento marca também o lançamento do curso com o título Rentabilizando o Biogás com a Geração de Energia Elétrica, que será realizado pela Amplo e ministrado pela equipe da GW Energia, empresa que oferece soluções inteligentes de valorização de resíduos para a descarbonização do planeta. Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e aproveitar para pedir que compartilhem o link da transmissão com os colegas que possam se interessar pelo tema. E comentem aqui no chat também de onde vocês são, qual é a instituição de vocês, a empresa, a organização, para a gente saber de onde está ouvindo o nosso público e qual é o interesse que tem nesse tema. Eu peço também que vocês deixem um like nesta live, porque o YouTube entregue para mais pessoas interessadas nesse conteúdo. E para quem quiser acompanhar o conteúdo da Amplo Biogás, inscreva-se no nosso canal e sigam a gente nas redes sociais por @amplumbiogás. O evento de hoje será um debate com duração de cerca de 1h30 e também nós responderemos as perguntas de vocês, que vocês digitarem aí no chat. Então, fiquem à vontade de mandar comentários, perguntas, e vamos conversando, e a gente vai tentando, eu vou tentar trazer, como moderadora, essas perguntas para o meio do debate aqui com os nossos convidados, tá bem? Então, agora a gente vai começar. Antes da gente ir para o debate, a gente vai de forma breve, muito breve, prometo. A gente vai para o momento de lançar o curso online Rentabilizando o Biogás com a Geração de Energia Elétrica. Então, para isso, eu convido com muito carinho, com muita honra, o Breno Pinheiro e o Thiago Lindo, sócios da GW Energia, para virem para cá para apresentarem esse curso para vocês. Então, sejam bem-vindos, Breno, Olinda, bom ter vocês aqui. Obrigado, Leide. Obrigado, Leide. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Boa tarde a todos. Então, a gente queria primeiro agradecer vocês por essa parceria da GW Energia e da Amplo Biogás. É muito bom ter vocês com a gente na nossa comunidade e estar aqui lançando esse curso com vocês hoje. Olinda, antes da gente ir para a apresentação do curso que o Breno vai fazer, fala um pouco mais da GW Energia para o público conhecer a empresa de vocês. Perfeito. Primeiro, quero agradecer a Amplo, no teu nome, Leide, pelo convite, dizer que é uma felicidade estar lançando esse curso aqui junto com vocês. É um trabalho é um resultado, né, de muito esforço, um trabalho grande aí que a gente está fazendo para preparar esse conteúdo e poder falar sobre esse tema que é tão importante, né, que é sobre o mercado de energia inserido dentro do setor de biogás. Não esquecendo também de desejar feliz ano novo a todos, né? Hoje é dia 18, mas nosso primeiro contato aí com o público. Falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou engenheiro eletricista, sou diretor executivo da GW Energia, e aqui na GW Energia nós somos uma empresa de consultoria técnica e regulatória e também desenvolvedora de projetos de valorização de resíduos orgânicos e aproveitamento energético com biogás e biometano. Eu acho que é importante também trazer um pouquinho da nossa visão, né? Nós temos como visão tornar a descarbonização uma realidade por meio de soluções de valorização de resíduos de forma ambientalmente correta, inovadora, criativa, economicamente inteligente, gerando competitividade para os produtos e processos sustentáveis. E aí o biogás se encaixa perfeitamente nesse processo, porque a gente pega desde a cadeia do resíduo para valorizar esse resíduo, transformar ele num ativo, e fazer também um aproveitamento energético desse gás de diversas formas, e aqui hoje a gente vai focar um pouco mais aqui para falar de energia elétrica. E, juntamente comigo, né, temos aí toda uma equipe de colegas de grande experiência no setor, já conhecidos por muitos, né, e esperamos aqui também trazer um pouquinho dessa experiência e contribuir mais para esse debate. Agradeço mais uma vez. Obrigada, Olinda. Gente, eu vou chamar o Thiago Olinda de Olinda, porque o tempo que a gente trabalhava juntos existiam vários Thiagos. Um abraço para todos os Thiagos com quem eu já trabalhei. E aí a gente tinha que chamar as pessoas pelo sobrenome. Então, será Olinda. E além de sobrenome, já remete um pouquinho da minha origem de Pernambuco, né? Então, Olinda já fica aí como um marco. Exatamente.
Breno, então, primeiro se apresenta e conta pra gente, assim, rapidamente, como que será esse curso que a gente está lançando, que a gente está elaborando com tanto carinho, que vai ter aulas ao vivo nos dias 27 e 29 de fevereiro, mas que já tem aulas gravadas disponíveis para iniciar o curso nesse momento, para quem quiser, viu, gente? Mas, Breno, conta mais pra gente desse curso. Perfeito, Leide, obrigado. E a todos aí que não estão familiarizados, eu chamo a Leidiane de Leide, tá? Então, também desejar aí feliz 2024, muito sucesso aí, prosperidade a todos e junto aí com o Thiago Olinda, né? Eu também sou engenheiro eletricista, sou sócio aqui na GW Energia e trabalhamos aí, como o Olinda comentou, nessa parte bem de mercado e regulatória, né? Exatamente para trazer aí para os nossos clientes toda essa complexidade, né, do setor elétrico, né, a gente tenta digerir isso, né, e trazer isso de uma maneira mais simples para todos os negócios que envolvem, né, a geração de energia elétrica. E é um pouco dessa experiência que nós estamos trazendo para o curso, né, o curso rentabilizando com a geração de energia elétrica a partir do biogás, né, rentabilizando, trazendo alternativas, trazendo informação para que as pessoas possam tirar proveito, né, do setor elétrico, né, na geração de energia e conseguir ter retorno, né, dos seus investimentos. Então, o curso ele traz toda a parte técnica, né, de geração de energia, então explica um pouco as formas possíveis de gerar energia com o biogás, explica, também passa pelo setor elétrico, a sopa de letrinhas que existe no setor elétrico, porque a pessoa que está envolvida na geração de energia, ela precisa entender essa dinâmica do setor elétrico, e aí ela vai entrar na parte que envolve a monetização propriamente dita, né? Então, a geração distribuída, o mercado livre, formas que ela pode explorar, né, para gerar receita. E aí, no segundo momento, nós temos também no curso a parte de modelagem financeira. Então, o nosso público poderá também entender como fazer um modelo financeiro, né, para que possa avaliar, né, se um projeto ele tem ou não viabilidade. Então, é fundamental para quem vai fazer investimento em geração de energia entender todos esses passos, né, porque tem um grau de complexidade e a gente tenta traduzir isso e levar de maneira simples para o público, né? Então, como você disse, Leide, é um curso que está dividido ali em aulas assíncronas, então elas já foram gravadas, então é um conteúdo teórico, né, mais denso, né? Então traz toda essa parte teórica bem completa para os estudantes, e tem a parte síncrona, onde nós vamos trabalhar um pouco mais a prática, né? Então, quem estiver participando do curso terá a oportunidade de colocar a mão na massa, né? De ver como é que é a modelagem, como é que quem faz autoconsumo remoto, quem faz autoconsumo local, quem faz geração compartilhada, como é que essas coisas funcionam dentro da geração distribuída e, se não for na geração distribuída, na autoprodução. Então, são alternativas que existem no setor elétrico e que as pessoas vão ter que cada vez mais se familiarizar para entender se o projeto é ou não rentável, né? Então, um pouco disso, eu espero que todos, primeiro, gostem aí do nosso webinar e que se inscrevam no curso Rentabilizando o Biogás com Energia Elétrica. Obrigado. Obrigada, Breno. E, público, lembrando, o curso vai ser... já está com conteúdo disponível online para quem quiser acessar, já fazer a compra, já vai poder começar o curso agora e depois vão ter 2 aulas ao vivo que vão ficar gravadas também para poder serem revistas depois, porque vocês têm acesso a 6 meses à Academia Amplum, que é onde tem esse material do curso e muitos outros materiais e atividades. E o curso ele é voltado para quem já trabalha na área de biogás e quer entender melhor ou quer trabalhar a questão de geração de energia elétrica, ou quem trabalha na área de energia elétrica ou estudou, um profissional recém-formado também que quer entender dos projetos de biogás, quem está trabalhando com projetos de energia solar, por exemplo, então que a gente sabe que tem muita gente, é uma oportunidade a mais entender essa fonte de energia que é o biogás para gerar energia também nessa lógica de projetos de
GD, Mercado Livre e toda essa sopa de letrinhas que o Breno falou que que eles tratam no curso, e também a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? A gente vai ajudar um pouquinho nessa sopa de letrinhas aqui no webinar. A nossa gerente de marketing, a Renata, vai estar deixando não vai estar deixando, né, gente? Está deixando no chat do YouTube o link para o curso, tá bom? Precisa acessar, entenderem mais, entre em contato com a gente, converse, nossa equipe vai estar preparada para conversar com vocês também sobre esse curso. Então, eu declaro aberto e lançado o curso, nosso primeiro curso na parceria GW e Amplon, ok? Vamos lá, então agora a gente vai para o debate. Vocês estão ansiosos? Todos nós temos 2 convidados, além dos nossos 2 professores. Novamente, peço o carinho de vocês para curtir a live, divulgar a live, para chegar mais gente, para a conversa também ficar mais legal aqui no chat, tá bom? E vamos agora, então, chamar mais 2 convidados nossos, que é a querida Cila Mota, CEO da Dona Lamparina, e o querido Lucas Cortez Pimentel, CEO da Cortez Pimentel Advogados. Sejam bem-vindos, um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. E daí deixa eu já passar para... Ai, desculpa, cortei. Tudo bem, Lucas? Pode complementar. Tá fechado, Lucas. Boa tarde, pessoal. Eu também vivo fechado. Sejam bem-vindos. E antes da gente ir para o debate, quero oportunizar, então, que a Cila se apresente, fale um pouquinho de si, do seu trabalho, e Lucas também, fique à vontade. Cila. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou a CEO da Dona Lamparina, uma empresa dedicada a estruturar e desenvolver comercializadoras de energia no Brasil, um tema super em voga, principalmente com a abertura do mercado. Estou tendo várias demandas de empreendedores querendo ingressar nesse mercado. Sejam todos muito bem-vindos e vamos divulgar esse mercado de biogás e biometano, que é complementar ao mercado de energia elétrica. Perfeito. Obrigada, Cila, por ter aceito o nosso convite. Lucas, fala um pouquinho de ti. Bom, primeiro agradecer, Leide, né, o pessoal da Amplo Biogás. É um prazer a gente estar aqui com vocês. Acho que o primeiro webinar, o primeiro evento aqui do ano para a gente tratar de energia elétrica, de biogás, né, e de biometano. Eu sou sócio da Cortez Pimentel Advogados, que é uma boutique de energia, então é um escritório focado em direito de energia. Eu estou aí no setor há quase 10 anos, tá? Então a gente vai aqui trocar um pouco nossas experiências com vocês para a gente tratar do biogás e do biometano também, né, dentro do setor elétrico, né, das oportunidades que vocês têm aí, talvez, de um novo produto, né, para vocês utilizarem o biogás e o biometano. Então, muita expectativa aqui desse webinar e espero realmente que o curso, para dar parabéns aqui, né, para o Tiago Olinda, para o Breno, para a Leire, que eu tenho certeza que esse curso vai ser um sucesso, tá, gente? Obrigada, Lucas. Obrigada pela... como eu digo, sou muito grata sempre pelas pessoas que investem a hora de vocês estar aqui com a gente, compartilhar conhecimento com o público e conversar, né? Trocar ideia. Pessoal, o link do LinkedIn da Cila e do Lucas, da mesma forma que do Breno e do Thiago, estão sendo colocados no chat para vocês adicionarem, seguirem eles e acompanharem mais as atualizações deles nas redes sociais, tá bom? Então, assim, vamos lá. Hoje a gente vai conversar sobre esse mercado de energia elétrica e biogás. É importante entender que esse é um tema muito importante, mesmo assim, ó, quem está no setor de biogás, eu já estou há uns 15 anos, né, gente? Desde que biogás era, né, setor bem pequenininho. Mesmo nos últimos anos a gente vem percebendo se falar muito mais de biometano. Porque esse biogás é o biogás, quando a gente fala biogás, a gente está falando de biogás bruto, 60% de metano, né? E aí a gente tem duas ou três, enfim, possibilidades de aplicação desse biogás. Ou a gente aplica diretamente para energia térmica, ou a gente faz uma filtragem, uma purificação desse biogás e aplica para geração de energia elétrica, ou uma terceira opção é fazer um upgrading para esse biometano chegar entre 90% e 96% de metano e poder ser chamado em si de biometano, segundo a resolução da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Nos últimos anos a gente vem ouvindo muito, no último ano especialmente, falar de projetos de biometano.
Mas a gente, hoje, por que falar de energia elétrica, né? Então, apesar de a gente estar falando tanto de biometano no setor, e também apesar de a gente estar no momento de fartura e preços baixos de energia elétrica, que nem sempre tornam atrativos os projetos de geração de energia elétrica. Então, a gente acredita que, apesar disso, há projetos, sim, de energia elétrica que continuam sendo viáveis. E é por isso que a gente está aqui, para falar sobre esse biogás que é renovável, despachável e uma fonte de recursos distribuído. Então, vou parar de falar e vamos escutar nossos convidados, né, gente? Então, só que antes da gente começar o debate, a troca mais aprofundada, eu queria pedir para os nossos convidados, eu vou pedir para eles fazerem algumas definições para todo mundo ficar na mesma página, tá? Sabendo que tem gente que não entende de biogás e sabendo que tem gente que entende de biogás e não entende de mercado de energia e tem gente que não entende de nenhuma, né, não se aprofunda em nenhuma dessas áreas. Então, vamos lá. Olinda e Breno, qual que é a relação do biogás com a energia elétrica? A gente pode usar o gás gerado a partir da decomposição da matéria orgânica para gerar essa energia elétrica? Qual que é o potencial para isso? Quantas plantas a gente já tem de energia elétrica no Brasil? Já tem casos assim? Como que é isso? É um setor já mais desenvolvido ou é algo que está iniciando ainda? Vocês podem contar um pouquinho para a gente disso? Vai lá, Brenão, deixa essa com você. Maravilha, Leide, uma excelente pergunta. O biogás é uma fonte, como você comentou, distribuída. De forma geral, ela é oriunda, né, do processo de decomposição, né, da matéria orgânica e pelo processo aí que a gente chama assim, um processo de biodigestão, né, anaeróbia, e esse combustível ele tem uma concentração, né, que beira ali 60% de metano, e essa molécula consegue ser, então, utilizada, né, nos sistemas de geração, em grupos motogeradores e outras tecnologias também, para a geração de energia elétrica. E a geração de energia elétrica, ela é muito atraente quando a gente fala de biogás, porque a infraestrutura de rede no Brasil, ela está bem desenvolvida. Então, facilmente você encontrará uma rede elétrica onde você pode conectar e injetar essa sua energia. O que não acontece, né, quando a gente fala de biometano, que a rede ela ainda é concentrada muito mais em regiões, né, litorâneas, né? Então, é difícil você injetar o biometano numa rede de distribuição. Então, quando há produção de biogás, a maneira mais fácil de você rentabilizá-lo é com a geração de energia elétrica. Não à toa, né, no mercado brasileiro, nós temos aí registro de mais de 900 plantas de biogás, mas mais do que 70%, 80% dessas plantas hoje são dedicadas para a geração de energia elétrica, porque, de fato, é a maneira mais rápida, mais fácil de você rentabilizar esse combustível, né? E existe, nós passamos aí por um processo, né, de evolução regulatória, né, e que nós vamos entrar mais em detalhes, e hoje existe muito mais segurança jurídica, né, para fazer investimentos na geração de energia elétrica. Então, esse acho que é um ponto de destaque aí que eu tenho nessa primeira fala. Ótimo. Olinda, quer comentar algo sobre esse tema? Eu passo para a próxima pergunta. Você perguntou a conexão, né, entre o biogás e o setor de energia elétrica, né? Breno trouxe estatística do setor, ou seja, a maior parte do biogás hoje produzido no país e o maior número de plantas está relacionado à energia elétrica, e como você falou, né, o público que não conhece da parte do biogás, então a matéria-prima é combustível, que vai produzir o biogás, que só trazer um dado complementando o que o Breno trouxe, que o biogás ele é composto majoritariamente por metano, que é um combustível que tem poder calorífico, que é o nosso grande combustível. Seguindo a segunda etapa, conversão energética, que é o que a gente vai tratar no curso ali de geração, e a terceira parte é conexão na rede que se comporta, digamos assim, de forma análoga às demais fontes, né? Seja fotovoltaica, seja eólica ou seja hídrica, né? Então, fazendo um compacto, né, eu dividiria nessas três etapas que conecta com o biogás. Então, biogás e energia elétrica tem tudo a ver e a estatística prova isso. Uhum. E ainda tem bastante potencial aí para ser desenvolvido, né? O biogás tem muito potencial no Brasil. Tem um enorme potencial ainda a ser explorado. E muito desse potencial é em pequenas unidades, né? Em unidades de menor escala, né? E que é onde talvez se viabilize. O pequeno é bem variável, tá, gente? Depende da região do Brasil, o setor que você tiver, o pequeno pode ser grande, tá? Mas ok, vamos simplificando, plantas de menor porte podem ser bastante interessantes para geração de energia elétrica, né?
Sim, sem dúvida. É muito interessante, tem muito potencial, merece um olhar cuidadoso para cada cenário, para cada região, como você falou, para cada localização, mas o fato é que o setor de biogás tem muito potencial ainda a ser desenvolvido, cerca de 950 plantas, 930 plantas hoje em dia, mas tem um número que eu sempre gosto de dizer, vou trazer mais uma vez. A Alemanha tem cerca de 9.000 plantas de biogás, o Brasil está chegando em 1.000 agora, e a Alemanha cabe no Mato Grosso do Sul. Então, veja o potencial do nosso país. Perfeito. Perfeito. Obrigada, Breno e Olinda. E agora, Lucas, eu tenho uma siglazinha aí, uma sopinha de letrinhas, vamos lá, que eu queria que você explicasse para o público. O que é GD e o que é autoprodução? Que é um termo que eu comecei a escutar. Sabe que um tempo atrás eu falei autoprodução misturando com autoconsumo, o Breno me corrigiu. Então, me explica aí o que é essa dita dessa autoprodução, que não é autoconsumo, né? Legal, Leide. GD, tá, pessoal? É a geração distribuída, que o nome até fala por si só, ou seja, a geração que está mais próxima da carga, né, de uma forma mais distribuída dentro do setor elétrico. E aí, qual é o ponto até de diferenciação, né, da geração distribuída para a autoprodução, né, que a gente vai falar já já? É que a geração distribuída, ela gera energia para consumidores que estão no mercado cativo de energia, que é o mercado onde a gente não pode escolher de onde a gente compra energia elétrica. Então, por essência, a geração distribuída, ela também é uma autoprodução, porque na verdade é um consumidor cativo que não pode comprar energia elétrica, né, a não ser da distribuidora local, mas que ele tem a possibilidade de gerar, né, a sua própria energia, autoproduzir sua própria energia através da geração distribuída. Então, essa nomenclatura, Leide, ela difere, né, ou seja, a geração distribuída é consumidor cativo, né, ele não está no mercado livre de energia. Já a autoprodução é um formato de geração de energia para quem está no mercado livre. E aí a gente não só tem plantas pequenas, que é outra característica da GD, somente plantas até 5 megas, tá? É o limite máximo da geração distribuída, e na autoprodução não. Na autoprodução a gente pode ter plantas muito maiores, tá? E ambos os cenários, tá, gente, da geração distribuída ou da autoprodução, não precisa estar junto à carga. A gente pode ter uma geração distribuída longe da carga, mas vem um ponto, né, limitado na área de concessão da distribuidora, então eu não posso gerar no Nordeste uma geração distribuída para consumir essa energia no Sudeste. Isso não pode na GD. Na autoprodução eu posso. A autoprodução pode ser longe da carga, mas em qualquer local do Brasil. Não tem problema nenhum. E a autoprodução é qualquer limite. Ou seja, a gente pode ter uma planta ali acima de 5 megas, né, de 200, 300 megas, que a gente vai autoproduzir da mesma forma. E aí você pergunta, qual é o ponto interessante da autoprodução? É que a gente tem benefícios, tá, gente? Tanto a autoprodução quanto a geração distribuída são formas da gente, talvez, rentabilizar um pouco mais essa energia elétrica que está sendo gerada, né, por quem tem ali a sua planta de biogás. Seja para si próprio, seja para explorar para terceiros, né? Alugando uma planta ou até comercializando energia, que pode também na autoprodução. O autoprodutor pode gerar, em parte, sua energia, mas pode também vender no mercado. Ótimo. Só uma definição, quando você fala carga, significa ponto de consumo. Isso, muito obrigado, viu, Leide? Carga é ponto de consumo da consumidora, tá, pessoal? Desculpe o jargão do juridiquês do setor, mas carga, ali para deixar bem claro, é unidade consumidora, tá? Tá bom, perfeito. E para completar essa etapa de definições, Sila, o Lucas já soltou ali, mercado livre. Fala para a gente qual que é a diferença desse mercado livre e esse mercado regulado. O mercado regulado é aquele que nós temos a obrigação de contratar distribuidora de energia elétrica local. No mercado livre, nós temos a opção de escolher de quem comprar o contrato de energia. Fisicamente, a energia continua chegando através da distribuidora local. O Brasil, ele ainda não é totalmente livre. Ele começou ali no final de 97, abrindo para os grandes consumidores, e agora, em janeiro, abriu para os consumidores com uma demanda contratada abaixo de 500 kW, ou seja, as padarias, supermercados, postos de combustíveis, igrejas, hospitais, farmácias. E está tendo um grande boom em relação a essa migração, porque possibilita uma economia em torno de 30%. Como você falou no início, o preço da energia ainda está relativamente baixo no mercado livre em relação ao mercado regulado, mas precisa ficar atento porque estamos tendo uma subida de preços.
Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade tem que correr. Essa janela pode se fechar rapidamente. E é uma oportunidade também para investidores que querem ingressar no mercado de energia e não sabem nem por onde começar, podem começar abrindo uma comercializadora. Para os profissionais que querem se capacitar para o mercado, o setor elétrico é um setor que cresce globalmente, energia acompanha a história da humanidade, sempre precisaremos de energia, mudaremos a forma de utilizar e as fontes de geração. E também para aqueles profissionais liberais que querem trabalhar como originadores de consumidores, aqueles que têm uma carteira já que atendem as padarias, os supermercados e as farmácias, fazem parceria com as comercializadoras e trazem esses clientes e ganham dinheiro. Então, é um mercado muito virtuoso. Ótimo. Então, assim, deixa eu pensar bem na prática. Até hoje, uma farmácia, até no final do ano passado, ela era obrigada a consumir energia elétrica da concessionária, da distribuidora. Eu moro em Santa Catarina, então é Celesc, certo? Né? Tá até esquecendo a conta que chega em casa. Sim. Então, essa farmácia era obrigada a consumir da Celesc, pronto, o valor que a Celesc ofereceria com seus serviços ali, todas as tarifas e tudo é o que é. Agora, essa farmácia, eu ainda não, porque eu sou um consumidor pequeno, mas as farmácias, esses consumidores que você falou, já podem optar por comprar essa energia elétrica de outros, e por isso chama-se mercado livre, porque você já não tem um mercado específico para comprar. Isso vai abrir muitas oportunidades, né, Sila, que é um pouco o que a gente vai falar hoje, né? Sim, sim. E aí, esses são os consumidores varejistas que precisam contratar essa energia da comercializadora varejista. E a tendência é que cada um de nós, no futuro, possa escolher a sua fornecedora de energia, como nós escolhemos a nossa fornecedora de celular. A expectativa é que até 2028 esse mercado seja totalmente livre. Vamos torcer para que isso aconteça. Ótimo, obrigada, Sila. E aí, público, eu acho que um ponto importante é entender que essas mudanças que vêm ocorrendo no setor elétrico, elas também vêm abrindo oportunidades para que a gente, consumidor, também possa escolher, inclusive, se eu estiver errada, me avisem, a fonte de energia que eu quero comprar a energia elétrica. Então, se eu quiser comprar energia elétrica de biogás, porque esse biogás é produzido a partir de resíduos, numa propriedade rural, eu vou poder ter essa opção num período aí até 2028, como a Sila colocou. Então, nessa linha, Olinda, atualmente, a maioria das plantas de biogás que geram energia elétrica estão conectadas em GD, né? Você falou antes da quantidade, 70%, acho que foi o Breno, mas a maioria dessas plantas, elas estão conectadas em GD. E com a abertura do Mercado Livre, você acha que a GD, a opção dessas potenciais plantas de geração, ou até as que já estão gerando energia elétrica a partir de biogás, vai mudar para o Mercado Livre? GD vai deixar de ser uma opção? Você acha que ainda há espaços já para projetos de biogás no Mercado Livre? Como que você vê com essa abertura do mercado, esse novo contexto do quem vai comprar energia elétrica gerada a partir de biogás? Perfeito, Lili. Sobre essa relação, né, geração distribuída, Mercado Livre, como os demais colegas falaram aqui, cada caixinha dessa tem suas particularidades, né? Então, por exemplo, dentro da geração distribuída, né, hoje a gente já vê um processo de alterações relacionadas à regulação, à legislação, com a entrada do marco de GD 14300, houve uma redução do percentual compensado, então há quem olhe para a GD e veja uma redução ali da rentabilidade, mas mesmo assim, né, pegando essa GD dentro desse mercado cativo, né, como o Lucas falou, e considerando os modelos possíveis ali relacionado a, por exemplo, uma geração compartilhada, ainda tem muito espaço para se explorar biogás com geração de energia dentro da GD. Quando a gente analisa esse mesmo cenário do lado do ambiente de comercialização livre, do lado do mercado livre, pegando, por exemplo, aqui no autoprodutor, como o Lucas falou, a gente vai ter que trazer para dentro da equação, né, ou seja, esses custos de geração versus os benefícios, né, por exemplo, de
isenções, por exemplo, de tarifa de remuneração de TUJ, da parcela do transporte, e colocar isso numa caixinha, né, que é a nossa planilha de viabilidade, para ver ali o que é viável. Então, isso vai depender muito, não só de quem gera, do preço de quem quer vender, mas também de quem está consumindo e quanto paga. Então, a minha leitura hoje é que a gente ainda tem um bom espaço para explorar a geração, o biogás com geração de energia elétrica na GD. Estão iniciando já os ensaios, né, para esses projetos já na autoprodução. Eu acho que esse processo, né, de aumento do número de projetos, isso tem uma tendência a trazer uma redução de custo de equipamentos, né? A gente viu isso, por exemplo, na fotovoltaica, que inicialmente tinha uns custos muito mais altos, e hoje a gente já tem preços mais acessíveis, ou no mínimo é o que eu torço, né? Essa é a minha torcida e minha esperança de que a gente tenha também um aumento de escala e redução de tecnologia, para a gente começar a chegar ali naquele ponto de equilíbrio. Mas, né, como o Lucas comentou, pegar um pouquinho da colocação dele, a gente tem o mercado cativo, né? Se chegar lá em 2028, como a Cila falou também, tiver todo o mercado aberto, aí vai estar... Quem já se inseriu na GD vai ficar ali pelo tempo que tiver direito, depois, lá na frente, vai estar todo mundo no mercado livre. Mas eu não quero olhar tão longe, né? Vamos olhar aqui mais no curto e no médio prazo, que a gente tem muito que aproveitar ainda e tem muito projeto para fazer. Temos uma janela imensa, com grande potencial a ser aproveitado, com viabilidade técnica e econômica. Leide, eu acho que vale comentar que eu não vejo as coisas como concorrentes, né? Nem um mercado sendo aquele que vai eliminar o outro, né? Existem características diferentes e portes de plantas vão acabar se acomodando mais para um modelo e alguns portes para outro. Então, lembrar que a geração distribuída, né, ela traz uma vantagem para o investidor, que é a facilidade da conexão direta ali com a rede de distribuição. Não tem muita complexidade no que diz respeito ao modelo de negócio com a distribuidora, né? De forma geral, você faz uma compensação de energia, lembrando que a legislação, né, a regulação, ela está favorecendo mais o autoconsumo local, né? Então, penalizando um pouco mais a geração e consumo remoto, né? Mas, de forma geral, para o consumidor é mais fácil trabalhar com geração distribuída. Quando você vai para a autoprodução, né, você entra num universo em que a gestão da energia se torna um pouco mais complexa, né? Então, o produtor ele precisa estar mais atento, né, à gestão da energia, né? E lembrar que na autoprodução você pode vender o seu excedente, né? Então, existe um estímulo, né, no setor elétrico com a isenção de alguns encargos setoriais para quem é autoprodutor, para estimular essa autoprodução, e você pode vender esse excedente, coisa que não pode acontecer na geração distribuída, né? Então, a depender do porte de consumo, né, do porte da planta, os modelos de negócio eles vão se enquadrar mais para um e em detrimento de outro. Então, não vejo como algo concorrente, mas como oportunidades que se ampliam, né, para o setor, e para uma fonte como o biogás, que é despachável, é firme, é fantástico, né, você ter a geração de energia elétrica, porque você se protege com oscilações de preço que costumam acontecer no mercado, bandeiras tarifárias que estamos sujeitos, dependendo do regime, né, de chuvas, né, no país. Então, são todas formas de você se proteger e gerar economia para a sua atividade econômica. Muito bem colocado, Breno. A venda de excedente, inclusive, é feita através das comercializadoras de energia dentro do mercado livre. Então, é mais uma oportunidade de rentabilizar esse investimento em autoprodução. Lucas, quer complementar? Fica à vontade. Aproveitar também aqui, tá, pessoal? Que aí um ponto interessante, né? O Tiago Olinda e o Breno pontuaram bastante que eles não são excludentes, né? Você não está ali escolhendo um ou outro ou competindo, né? Geração distribuída ou autoprodução. Pelo contrário, né? Eu acho que hoje, com a geração distribuída, a gente está no momento hoje, né, de estabilização da geração distribuída por conta das mudanças e fechamento de porta, né, de oportunidades.
Então, a gente está falando hoje, né? Para quem já está no setor de GD1, tá, gente? GD1 é quem consegue gerar e compensar toda a energia que está sendo gerada. Então, você tem ali uma eficiência praticamente de 100% daquela energia. E a GD2, que é quem nós estamos agora abrindo, né, esse momento da geração distribuída para novos projetos em GD2, você gera, mas não compensa tudo. Então, você perde uma eficiênciazinha do que você está gerando de energia elétrica. Tá? Então, nesse momento, está sendo ali muito procurado alguns clientes nossos, né, não na parte de biogás, mas em outras fontes, tá, pessoal? Mas está o pessoal fazendo modelagem financeira para ser uma geração distribuída inicialmente, ou seja, vou ali para a GD2, vou perder uma eficiência, mas no futuro eu vou migrar para uma autoprodução, porque esse mercado está crescendo, né? Como a Cila falou, está abrindo o mercado, eu vou ter outras oportunidades. E a gente não tem impedimento, tá, gente, de ser uma geração distribuída hoje e lá na frente migrar para uma autoprodução, tá? O que eu não posso é o inverso, eu não posso ser um autoprodutor e virar uma geração distribuída. Okay. Isso existe uma vedaçãozinha. Então, hoje, se a gente quiser olhar uma complementariedade, é partir de uma geração distribuída e olhar no futuro, né, para uma autoprodução. Só que aí, tá, gente, aí vai muito para os especialistas, né, aí fazendo até um marketing do curso, tem que aprender realmente ali a parte financeira, porque vai depender, como o Thiago falou, do tipo de consumidor que a gente vai atender. Esse é o ponto mais importante para que a gente saiba realmente qual a rentabilização, porque a depender do consumidor é até melhor já partir para a autoprodução do que ficar na geração distribuída. Vai depender muito realmente, né, do modelo financeiro e do negócio que a gente quer atender. Tá? Perfeito, uau. Então, assim, deixa eu dar um passo atrás. Sou produtor rural, uma produtora rural. Tenho lá, normalmente a gente acaba usando, né, Breno e Linda, o exemplo do suinocultor, né? A família de produção de suínos tem lá, e tem dejetos, já tem um biodigestor, às vezes já está conectado em geração distribuída. Em algumas situações a gente sabe que há uma sobra de energia, né? Aquele potencial daquele biodigestor é um pouco maior do que a demanda de energia daquela propriedade, daquela unidade. Então, já era uma opção, já há alguns anos, a opção de geração distribuída, de compensar. A gente vê muitos casos, né? Na casa do filho, na casa do outro filho, na cidade, e assim, na outra fazenda. Mas com as mudanças da geração, aos poucos isso pode se tornar, vai mudando um pouco o jogo para projetos novos, né? Como que vocês veem essa... Então, na prática, é assim, esses produtores que estão entrando ou que já entraram, em algum momento é importante entender se vale a pena migrar para esse mercado, para essa outra modalidade, que ela é mais complexa, porque é um mercado que não está regulado pelo poder público, mas que pode gerar oportunidades maiores de ganho. É mais ou menos isso, Olinda e Breno, o jogo, assim? Então, para traduzir para o público que está ali trabalhando com projetos de biogás, é uma oportunidade que pode ser interessante para alguns casos, isso? Vou começar. Então, eu acho que o ponto central dessa questão que você trouxe, Leide, está muito em a gente entender os caminhos, entender as opções, e aí, como foi falado aqui, né? Então, existe o cenário da GD1, né? E vale a pena frisar que a janela da GD1 já se fechou, né? Quem entrou, quem não entrou, em tese, não entra mais, né? Não sei que tem alguma mudança aí que eu não vislumbro mudança em relação a isso, mas, enfim, quem entrou. Que tem uma condição ali, digamos assim, dentro do cenário da GD mais favorável. Né? Dificilmente quem já está dentro desse cenário vai querer alterar. O produtor que entrou agora, né? Acho que o Lucas trouxe um exemplo muito bom, que existia a possibilidade dele começar com a GD2 e depois alterar para uma autoprodução, mas, como sempre foi dito, né? Isso aí a gente vai ter que analisar as condições. E na questão do produtor de suíno, que você falou, que aqui a gente está misturando um pouquinho o produtor de energia com o produtor de suíno, mas vamos pegar aqui o produtor de suíno, que se torna ali um produtor de energia, essa decisão também vai depender do porte dele, é mais uma variável que entra no cenário, né? Então, você tem ali um número clássico ali, né? Um produtor de 5 mil animais, 4, 5, 6 mil animais, com uma microgeração ali até 75 kW, que está gerando 20 horas por dia. Então, em geral, ele gera um excedente de energia, né? Nós mesmos, a GW Energia, nós temos uma usina nesse formato, né? Fizemos uma parceria com um produtor, arrendamos uma área dele, colocamos um gerador, só que no nosso caso, a energia, a gente remunera o produtor pelo biogás que ele produz e nos entrega. E a energia, a gente tem uma parceria com uma cooperativa de energia que faz
essa gestão dos créditos, né? Então, veja que eu trouxe mais um cenário para a conta aqui, né? Que é o cenário que não é nem um produtor que está gerando, ele tem o biogás e veio um terceiro, investiu e fez a geração dele. Então, assim, eu queria dizer que não era complexo, mas eu gostaria de dizer que ele é diverso, né? Ele tem muitas variáveis, né? Não vamos chamar de complexo, porque entendendo as regras ali, a complexidade é entendível, mas são muitas variáveis que o importante é entender como as variáveis funcionam e saber o que é melhor para cada caso, inclusive olhando na ótica de quem quer gerar energia e na ótica de quem quer comprar e tentar fazer esse match. Espero que eu tenha conseguido responder essa pergunta. Sim, não, e tem um ponto que você falou, gente, a insight que eu tive. Cada vez mais esse produtor de suínos, produtor de fécula de mandioca, produtor de aves, de ovos, estou falando dos potenciais, até né, quem trabalha com resíduos, mas esses produtores passarem a se ver não é só um produtor de suínos, é um produtor de energia. E um produtor de energia precisa entender muito desse mercado, dessas siglas, ou precisa ter uma boa assessoria de profissionais para entender desse mercado que tem sua diversidade. Então, acho que esse é o ponto, né? Essa visão de que não dá para realmente gerar recurso, não dá para olhar só como é um produtor de suínos que, por acaso, gera um pouco de energia. Não, tem que começar a se ver como um produtor de energia nesse mercado que demanda entender ali qual que é o jogo e as oportunidades, né? Eu ia dizer, viu, Leide, que é muito comum as cooperativas de GD, né, elas procurarem plantas de biogás para colocar em suas carteiras, né? Porque, no geral, é natural que a fotovoltaica, né, vem crescendo e tem muito mais plantas em operação, mas as cooperativas elas buscam ampliar sua carteira até para trazer essa diversidade de fontes, né, e valorizar o biogás. Então, procuram bastante plantas que produzem energia elétrica a partir do biogás. E dizer que com essa possibilidade aí da autoprodução, traz aí uma outra alternativa, né? Traz uma outra forma de você rentabilizar esse biogás, porque, como o Lucas comentou, isso, você sai da limitação geográfica, né? Então você consegue então abrir negócios com a sua fonte de geração, né, para outras localidades, né? Então, se você é autoprodutor aqui no Paraná e quer atender, né, a sua demanda de energia em outro estado, isso é possível ser feito. Entendi. Então, por isso que não são coisas que se excluem, não são coisas que atrapalham, né, um modelo com o outro. Tem suas vantagens, precisa ser analisado caso a caso, como sempre, porque vai depender da quantidade do consumo, né, do produtor, enfim, e da capacidade de geração dele. Perfeito. Acho que deu, né? O Breno tá com delay aí, eu já fiquei se ele tava terminando ou não. Não quero ficar interrompendo. Fechou, Breno? Acho que é isso, perfeito essa visão. E eu queria aí já trazer de volta para a conversa Lucas e Sila. E assim, agora a gente está chegando num ponto um pouquinho polêmico. Lucas, você acredita então que a autoprodução se viabiliza em vários casos, em várias situações, mas atualmente a gente está vivendo um cenário de energia elétrica barata, né? Você acha que a tendência é aumentar o preço da energia elétrica? Porque isso vai impactar totalmente na viabilização dos negócios de geração, né? Melhora, tipo, um projeto que às vezes de biogás ali que não era viável, passa a ser porque o preço referente da energia elétrica está alto e... O que você acha disso, Lucas? Leide, né? A gente está realmente nos últimos praticamente 2-3 anos, né, com energia muito barata no Mercado Livre. Aí, por que isso? A gente está com uma sobra de energia no setor, né? Então, quando a gente tem sobra, o preço cai e, obviamente, chuvas excelentes, né? Então, a gente está num período úmido, num período hidrológico muito bom no Brasil que a gente nunca viu. Mas a tendência no Brasil, a gente sabe que ciclicamente a gente tem algumas crises hidroelétricas, né? Enfim, que a gente não tem ali uma boa geração, uma boa incidência de chuva no Brasil e vai fazer cair, obviamente, né, as nossas hidrelétricas vai cair, né, a sua quantidade de reservatório e a gente vai ter ali talvez um preço de energia subindo. Isso acontece ciclicamente. Então, a tendência que a gente observa no mercado é que em alguns anos a gente vai ter essa energia subindo. Mas claro que eu vou deixar depois para a Sila até me complementar, né, se isso já é até um pouco antes, tá, gente? Mas minha visão de advogado é que talvez ali uns 2-3 anos a gente vai ver esse preço de energia subir. Só que antes disso até, Leide, que acho que é um ponto interessante,
é que a autoprodução de energia, né, por isso que a gente fala que, claro, tem que ir caso a caso, mas talvez ela já seja viável, é que a autoprodução ela tem uma série de benefícios. Então, a gente tem benefícios, né, de encargos que a gente deixa de pagar como autoprodutor, por eu estar ali tendo o risco de gerar minha própria energia, ou alugando uma planta, tá, gente? Porque o autoprodutor não precisa ele montar, construir a planta em si, não, tá? Ele pode alugar uma planta do terceiro e ser autoprodutor da mesma forma. Mas eu estou tomando um risco, né, de gerar minha própria energia elétrica. Então, tem uma série de benefícios que eu deixo de pagar alguns encargos, então já é uma rentabilização a mais, e a gente está falando de biogás. E o biogás, né, ainda tem o benefício de desconto na TUSD e TUST, que é o desconto na tarifa de uso, né, do sistema de distribuição ou tarifa de uso do sistema de transmissão, que é um benefício, né, que foi dado a fontes renováveis. Se fechou também, tá, gente, essa janela, né, a gente está falando de alguns fechamentos de janelas, essa oportunidade para projetos grandes também se fechou. Mas projetos até 5 megawatts, né, que são projetos menores, né, projetos até que estão com as características parecidas com a geração distribuída, até 5 megawatts de potência instalada, ainda permanece com o benefício de ter esse desconto. E é um desconto, né, de no mínimo 50%, salvo engano, depois até se não me complemento, eu acho que biogás, dependendo da modelagem, vai até 100%, então é um benefício muito bom, e que ali é um benefício aplicado tanto na ponta de geração, então o gerador paga menos, né, na ponta de geração, como na ponta de consumo. Então esse é um ponto muito interessante, tá, Leire? Que assim, a energia, na minha expectativa, ela vai começar a aumentar um pouco o preço, a gente está realmente muito tempo já com esse preço de energia barato, né, no Mercado Livre, então a tendência é de aumento, e a gente tem essa série de benefícios que a autoprodução nos traz, além, né, do desconto da TUSD e TUST, que é a fonte incentivada, né, a fonte renovável, ainda tem no Brasil até 5 megawatts. Então, por essa conjuntura, né, a gente tem que realmente também modelar para o consumidor correto, né, o tipo de consumidor correto. Acho que a planta fecha, sim, a condição financeira, né, para a gente ter essa exploração com biogás. E esse detalhe, viu, Leide Lucas, são as brechas ali e por isso que tem que entender bastante de legislação, se você concordar essa questão de plantas acima de 5 mega, porque elas precisam de outorga, né? Então, a lei trouxe essa questão da outorga perder esse benefício aí da TUSD e TUST, e abaixo desses 5 mega, ela precisa apenas de um registro. Então, aí acabou se encaixando e conseguindo manter os descontos na TUSD e TUST, né? Esse é um ponto bem interessante, tá, Breno? Que a gente participou dessas discussões, né? Quando veio o MP 998, e veio o MP pela redação que realmente falava que projetos com autorização novos, né? Ou seja, projetos maiores, acima de 5 megas, que precisam de autorização da ANEEL para gerar energia, eles não podiam mais ter esse benefício da fonte incentivada, né, do desconto na TUSD e TUST. Porém, esqueceram de colocar registro. E registro são projetos abaixo de 5 megas que já estão previamente autorizados a gerar energia e basta um registro no sistema da ANEEL. Então, você não pede uma autorização, você só registra, ou seja, você literalmente constrói o projeto, conecta e comunica a ANEEL que aquele projeto existe. E esses projetos continuam com benefício. Então, nesse ponto até, Breno, é até interessante que até agora não se fechou essa janela, tá, gente? O setor já sabe dessa janela, né? A gente deixou até aqui para Amplo, né, Biogás, a gente deixou aqui um parecer da ANEEL, tá? Da Procuradoria da Agência, indicando que projetos até 5 megas de fato continuam com esse benefício, mas a gente não sabe se algum dia vão fechar essa janela, tá? Já se tratou um pouco isso no Congresso Nacional, já teve ali um projeto de lei querendo fechar essa janela, mas o ponto interessante é que ele dava até um prazo, até o fechamento, se não me engano eram 5 anos, até projetos, novos projetos, né, com essa característica, deixarem de ter esse benefício. Mas quem já entrou, que aí foi a fala de Olinda, né, quem já entrou lá no benefício da GD1 e GD, vai ter o benefício até 2045. Quem entrar no benefício da autoprodução, né, ainda pegando esse benefício para planta até 5 megas, também vai ter o benefício. E aí é um ponto até interessante juridicamente, é que não tem prazo, é indeterminado, porque projetos com registro, ele não tem prazo limite para serem explorados. Então, assim, é uma tesezinha até bem boa de defesa de que quem pegar esse benefício da autoprodução, né, com o benefício de desconto da TUSD e TUST, nessa janela, né, com até 5 megas, talvez fique aí ad eterno, né, ou seja, todo o prazo de exploração da planta com o benefício do desconto. E Leide, só para complementar rapidamente, quando você trabalha com modelagem, né, desses projetos, o Olinda sabe bem disso, o fio pesa muito, tá? Então, você ter descontos, né, no uso da rede faz toda a diferença. Faz toda a diferença na viabilidade dos projetos. Então, essa questão do desconto na TUSD, na TUST, é o que torna bastante atrativo o Mercado Livre, a autoprodução.
Né? Então, é muito importante levar em consideração essa questão dos descontos, né, na transmissão e na distribuição. Perfeito. Que é uma forma também de incentivo às fontes renováveis, e aí que é o biogás, né? Então, deixa eu dar 2 recadinhos aqui, que a Renata me pediu. Primeiro, quem se inscreveu no evento, naquela landing page, naquela página, vai receber esse material que o Lucas está comentando, tá bem, gente? E lembrando que esse webinar fica gravado também depois no YouTube. Quem não se inscreveu, avisa ali no chat que a Renata envia o link, enfim. Desculpa, vou te corrigir. Ela vai deixar o link dessa página de inscrição para vocês se inscreverem lá e garantir que vocês vão receber esse e-mail com os documentos, ok? Público, espera um pouquinho, já vou chegar nas perguntas de vocês, tá bom? Só um segundinho. Deixa eu só fazer uma pergunta antes para a Sila, voltando lá para a questão de preço. O que você acha dessa questão de preço de energia elétrica, Sila? Vai continuar baixo? Qual que é a perspectiva? Como que isso impacta projetos de geração de energia elétrica? Nós sabemos que, como o Lucas falou, no Brasil tudo é cíclico, não no Brasil, no mundo. Então, tivemos a temporada dos preços baixos e eles já estão ensaiando um retorno da volatilidade. Se nós formos olhar, principalmente de 2025 em diante, já aumentou aí em torno de R$ 30. Ou seja, aquela teoria de que os preços permaneceriam baixos por 2 ou 3 anos já está sendo questionada. Então, tudo é até deixar de ser. Por isso que uma das recomendações da comercialização de energia é você ter uma rigorosa gestão de riscos, não ficar acreditando que o cenário vai permanecer ad eterno. Isso é ilusório. E é claro que se os preços do Mercado Livre continuarem com esse viés de alta, favorece muito os projetos de geração. Então, tem que acompanhar, precisa de um acompanhamento de especialistas em projeção de preços futuros de energia. E em relação ao mercado regulado, eu entendo que as tarifas vão continuar subindo, até para poder pagar a conta das distribuidoras. E aí você tem que realmente fazer conta e fazer um estudo de viabilidade, ver o que é mais interessante, tanto para os projetos de geração, quanto para a decisão de migrar ou não para o Mercado Livre, ter uma autoprodução ou ir para a GD. A GD nada mais é do que uma alternativa para aqueles consumidores que ainda não estão no Mercado Livre. A gente diz que a GD é o Mercado Livre do Grupo B. Okay. Foi uma maneira criada para poder proporcionar economia também para o Grupo B. Perfeito. Então, acho que, Ramon, sua pergunta que chegou agora há pouco, acho que já foi respondida, né? Que era como que vocês estavam observando os preços de energia no longo prazo. Então, Lucas e Sila já responderam. Obrigada, Ramon, pela pergunta. Vocês têm mais alguma observação sobre esse tema de preço, gente? Já que não, encerramos. Que aí eu vou para a pergunta do público. Tem uma pergunta aqui da Gisele sobre Grupo B. E aí, o João, a tua pergunta que você fez lá em cima, eu já vou responder, tá? Gisele Lima pergunta: nossa legislação é muito dinâmica e muitas vezes instável, né, do ponto de vista político, regulatório. Então, vocês acreditam que o cronograma de abertura para o grupo B será mantido? Sila responde? Respondo. Gisele, obrigada pela pergunta, obrigada pela audiência. A Gisele é uma querida, eu fiz a abertura do programa dela sobre a participação das pessoas com deficiência no mercado de energia. Foi maravilhoso o trabalho. Sobre a sua pergunta, Gisele, o Brasil não consegue definir nem o passado, até o passado é incerto. Então, essa expectativa de abertura do Grupo B, que tem a previsão, a partir de 2026, abrir para o Grupo B, com exceção do residencial, e totalmente aberto em 2028, ainda depende de regulamentação. Acreditamos que sim,
Uma questão que é importante trazer, e não só para o Grupo B, mas em relação à geração descentralizada de energia, o Fórum Econômico Mundial destacou como principal risco global as emergências climáticas. E para se precaver dessas emergências climáticas, uma das alternativas é ter a geração cada vez mais perto da unidade consumidora. Então, pode ser que seja mantida, sim, essa abertura total do Grupo B, mas também observar o crescimento da geração própria. Nós vemos aí que nos Estados Unidos já existem as centrais virtuais de energia, onde você tem a sua geração própria, que é a placa fotovoltaica no telhado tão comum, uma das alternativas. Você tem a bateria para armazenar a geração de energia e você tem o veículo elétrico que acaba funcionando como uma usina móvel. Então, tem que acompanhar de perto esse mercado e não perder nenhuma oportunidade. O biogás e o biometano vêm para complementar essa matriz. O biogás na utilização da energia elétrica, principalmente nas plantas industriais, e o biometano contribuindo para a redução da emissão de gases de efeito estufa nos transportes pesados, como caminhão, ônibus, navio e aviões. Perfeito. Obrigada Posso pela pergunta, complementar? Gisele. Claro, Lucas. Aí, só complementando, tá? Brilhante a explanação da Sila. Em 2026 e 2028, talvez a gente já teria até esse calendário, tá, gente? Se não tivesse sido uma mudança de governo, já estaria até mais pautado. Mas a gente teve uma mudança realmente no Ministério de Minas e Energia inteiro, né? Então a gente realmente vai voltar a ter essa conversa de quando vai se dar essa abertura. Um ponto interessante é que os anos de 2026 e 2028 foram estabelecidos ali, né, politicamente, nos bastidores, por uma razão específica, que é as concessionárias de distribuição terem ali alguns dos seus contratos legados, que a gente chama, que são os contratos de compra, né, de energia em leilões, eles vão se encerrar nesse período. Então, em tese, é quando as distribuidoras vão deixar de ter a obrigação de comprar energia, né, dentro dos leilões de energia, né, que a ANEEL faz, né? Então, com isso, a gente poderia ter uma maior abertura desse mercado livre. Então, ou seja, se isso é uma janela regulatória que existe, o Brasil deveria aproveitá-la, senão a gente talvez vai perder a janela, vamos precisar de novo, né, contratar energia em leilão, e a gente vai perder uma janela boa, talvez, de fazer essa migração um pouco maior, né, um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais acelerada, né, se a gente fizer novos contratos em leilões. Então, esse é um pontozinho que a gente vai voltar a conversar, provavelmente, no Ministério de Minas e Energia. Tudo tem seu tempo, né, como até a Sila falou, mas é incerto, né, a gente não tem ainda total certeza, tá, gente? Existe essa questão de 26 e 28, essa expectativa, mas, como Sila disse, até o passado do Brasil é incerto, tá, pessoal? Então, a gente realmente não consegue cravar. Espero que seja, né, realmente continue com isso, porque a abertura de mercado do Brasil é bem importante, tá, pessoal? A gente não pode ver como uma concorrência com GD, etc. A gente tem que ver que é uma modernização do nosso setor, né? O Brasil talvez seja um dos países mais atrasados na questão, né, de abertura de mercado livre, e a gente precisa realmente melhorar isso. Então, é uma janela importante e eu estou na expectativa que, de fato, aconteça nessa abertura de mercado. Brilhante, Lucas. E o Brasil ainda tem muito que evoluir em termos de liberdade de energia. Ele está ali entre os 50 de liberdade global. O Japão é o número 1, onde qualquer pessoa pode escolher o seu fornecedor de energia. Na Europa, principalmente Portugal, você vende o crédito do que nós chamamos aqui de GD dentro do Mercado Livre. Já se uniu. Então, no futuro, pode ser que a GD também venha para o Mercado Livre e, em vez de compensar os créditos, venda esse excedente dentro do Mercado Livre. Quanto mais liberdade, melhor. Quem ganha somos todos nós. Ótimo. Eu ia comentar, por cima da pergunta da Gisele, que é bem oportuno, né, com relação a esse calendário, é que pode até haver algum atraso aqui ou ali, mas ele vai ocorrer porque o setor ele deseja isso. Então, se você for olhar, já é difícil fazer uma gestão de energia hoje, e isso a cargo da distribuidora, né? Com a migração de consumidores para o Mercado Livre, com a entrada da geração distribuída. Então,
é complicado fazer essa gestão de compra de energia a longo prazo, que é o modelo vigente, né, de leilão. Inclusive, alguns leilões já tiveram até frustração com relação à compra, né, e de energia. Então, esse cenário de mudança, né, a distribuidora, ela com o papel de fato, levar a energia, de distribuir o serviço de transporte, e as pessoas cada vez mais cuidando da gestão da sua energia. Então, hoje em dia as pessoas estão sempre no aplicativo, né, no celular, sabendo o seu consumo de dados móveis, né? Não está muito distante delas começarem a fazer a gestão do seu consumo de energia, do quanto tem comprado e do quanto está consumindo. Nossa, vai ser incrível isso, porque hoje eu estava aqui, ar-condicionado ligado, né? 3 dias, 4 dias já, o dia inteiro, ar-condicionado ligado. Eu estava pensando, quando vier a conta, eu vou saber quanto custou esse conforto. Então, o futuro é eu olhar e descobrir, o conforto está custando caro, deixa eu dar uma reduzida, é mais ou menos isso? Gente, eu Com troquei. Não, certeza, é com muito certeza. É isso. bom. Tá. Não, e assim, você trouxe um ponto importante, o conforto e a segurança energética, que tem muita gente que não faz essa conta. A energia mais cara é aquela que você não tem. Nós vimos na semana passada a WEG prolongando as férias coletivas por falta de energia. Então, mais um motivo Certo. para avaliar projetos de geração a partir de biogás. E aí o Breno e o Olinda são expert em falar dos benefícios da geração elétrica a partir do biogás, que é estocável, é mais fácil de transportar. Aí eu deixo para vocês explorarem, porque vocês é que são os especialistas em biogás. Perfeito, porque era esse caminho que eu ia pegar agora do debate, a gente falar desses serviços ancilares, né, que já é uma coisa discutida, entrar um pouquinho em ativos ambientais, que tem 2 perguntas sobre isso, mas, por favor, se vocês puderem discorrer sobre isso que a Cila colocou, é bem importante, né, a questão de armazenamento do biogás. Tiago ou Breno? Vou falar. Bom, Breno, você está com o delay aí, quer falar? Segue, Olinda. Bom, vamos lá. Não, é isso mesmo. Conhecimento compartilhado, qualquer um que puxar aqui, tá? A gente leva a resposta. Mas é isso mesmo que a Sila comentou, né? Assim, o biogás ele tem a característica, além de ser renovável, né, armazenável, despachável, que traz alguns ganhos, né? Inclusive, como por exemplo, aumento do fator de capacidade, a gente pode gerenciar ali o momento de geração. A gente pode, junto com isso, né, já fazendo um ping-pong com o que você falou, trazer, associar também os atributos ambientais que isso está associado, ou seja, não é só a parte física da geração de energia e a parte regulatória, existe todo um universo aí complementar que o biogás pode trazer. Então, de fato, ele é uma fonte bem rica e maravilhosa de se trabalhar. Eu ia comentar que a Leite falou aí de serviços ancilares, assim, de forma geral, né? O setor elétrico ele é mais simpatizante a conexões de máquinas rotativas, né? Então, qual é o caso do biogás, que alimenta grupos de geradores síncronos, né? Que não ocorre muito com sistemas fotovoltaicos, que tem muita injeção de harmônicos na rede, né? Geralmente se relatam muitos problemas. Então, o biogás tem essa vantagem por alimentar geradores síncronos, e esses geradores síncronos podem sim suprir, fornecer, né, muito suporte para a rede elétrica, que são esses serviços ancilares, serviços auxiliares, que são aqueles que são todos aqueles que não são que se diferem da geração de energia elétrica propriamente dita, que seria o objetivo principal, né? Então, todo outro serviço prestado, né, por um gerador é o que nós chamamos de serviço auxiliar ou um serviço ancilar. Perfeito, eu vou aproveitar de fazer a pergunta que a gente tinha planejado aqui para o Lucas, que essa valorização dos serviços ancilares, você acha que tem perspectiva de essa valorização financeira do serviço de armazenamento, que é um dos serviços ancilares? Porque hoje a gente, uma usina que gera uma energia intermitente ou não, é mais ou menos, claro, super simplificando o sistema, mas ganha a mesma coisa, né?
Como você vê com as perspectivas, Lucas, para isso? Porque seria ótimo para biogás, viu, gente? Seria muito valorizado. Leide, eu acho que passa pelo aumento de complexidade do setor, mas na verdade é uma modernização. E aí que a Sila disse, né, a questão da descentralização, e a gente não fala só de descentralização da geração, mas da própria rede. Ou seja, a gente tem redes mais inteligentes próximas dos centros de cargas, ou seja, dos grandes centros de consumo, e isso vai passar, claro, por serviços ancilares. Por quê? Porque a gente precisa ter uma rede confiável, tá, pessoal? A rede no Brasil ainda é uma rede ruim. A gente tem uma rede que tem muita intermitência, uma rede que vira e mexe, a gente tem queda de energia, como a Sila comentou, né, falta de energia na VEG. Então, esses são alguns pontos que a gente precisa melhorar. E os serviços ancilares, né, a gente tem uma previsão, por exemplo, dentro da própria Lei 14.300, que regulamentou a geração distribuída, a gente tem uma previsão no artigo 23 de que a gente pode ter uma remuneração de serviços ancilares pelas distribuidoras. Só que isso precisa de regulamentação da ANEEL. A expectativa é que seja realmente regulamentado esse tema, porque é um tema muito importante. E com as baterias, né, entrando, ou com o biogás, né, que pode ser armazenado, né, ganhando um pouco mais de escala, a gente consegue ajudar muito mais, né, a rede. Ou seja, é um ganho que pode vir não só pela geração efetiva de energia elétrica, mas por esse auxílio à rede para a gente gerar energia firme, energia forte, no momento correto, por exemplo. E aí, com isso, o biogás só tende a ganhar, né, porque a gente consegue realmente, é uma energia que a gente chama de despachável, então a gente consegue gerar a qualquer momento, né? Então esse é um ponto bem interessante do biogás e talvez seja um ganho adicional. Mas, tá, gente, ainda é incerto quando vai ser a regulamentação. Vai ser regulamentado, isso eu posso ter certeza, tá, pessoal? Porque é um ponto muito importante, muito sensível para o setor. Mas a ANEEL está se debruçando sobre o tema, a gente ainda vai ter consulta pública, provavelmente, sobre esse tema, e espero que esse ano a gente consiga resolvê-lo, porque é bem importante para o setor, para a gente corrigir, né, os problemas que a gente tem na rede. Perfeito, é um ponto bem importante para o setor, esse avanço na regulação, nas políticas relacionadas ancilares. E Olinda, você tem algo sobre esse ponto? Sim, eu gostaria de trazer trazendo agora para a realidade, para dentro da planta, né? Isso que o Lucas colocou, de remunerar esses serviços ancilares. E hoje é muito comum, né, se desenvolver um projeto de biogás em que a geração de energia ela é dimensionada em função da oferta do biogás ou da produção do biogás. Então, a gente, por exemplo, de forma clássica, vamos pegar ali vou sair um pouquinho do universo do suinocultor, vamos pegar ali um resíduo industrial, em que a gente tem uma planta ali, construiu toda uma planta, calculamos o volume de resíduo orgânico, a produção de biogás, e vamos fazer uma geração flat ali, por exemplo, para consumir esse biogás 24/7. Aí, daqui a pouco, o Lucas vai trazer uma boa notícia para a gente, que agora a gente vai ter remuneração de serviços ancilares e que, só para confirmar, estão me ouvindo bem, né? Tá. Então, daqui a pouco, o Lucas traz essa notícia boa que vai ter remuneração de serviços ancilares e que, por exemplo, vai ter uma faixa de horário em que aquela energia poderá ser paga mais cara ou devido a não só a energia, mas os serviços ancilares mesmo ali relativo à regulação de tensão, por exemplo, de um ponto da rede, vai ser mais atrativo eu gerar energia num horário específico. Aí, pegando os atributos do biogás, a gente pode redimensionar uma planta em que eu teria ali 24 cúbicos de biogás, 24 mil dia, que eu consumo 1.000 metros cúbicos hora, eu redimensiono minha planta, por exemplo, para consumir esses 24 mil em 12 horas, porque pode ser mais vantajoso economicamente dentro desses fatores que a gente está conversando. Claro que isso muda o arranjo tecnológico da planta, eu vou ter que pensar agora outra vez em dimensionar gasômetros, né, que são elementos de armazenamento de gás, para que eu tenha estoque de gás para o volume que eu quero operar. Então, para quem trabalha no biogás, tudo que a gente quer é que tenha valorização, né, seja de serviços ancilares, receitas acessórias, empilhamento de receitas, e me veio uma coisa à mente também aqui, Lucas e Sila, a questão do PLD horário. Daqui a pouco a gente está numa escassez hídrica e a gente precisa ter um PLD ali no horário de pico estourado, vou sonhar aqui alto, acima de R$500 a um megawatt-hora, quem tiver usina, bota para gerar nesse horário, entendeu? Lógico que aqui a gente está projetando um futuro, tem muita incerteza, tem muitas variações, mas o importante é dizer que a planta de biogás poderá se adaptar de acordo com esses novos cenários que surgirem à frente, né? Lógico, com o investimento, um retrofit, uma adequação necessária para cada caso. E só um ponto complementar, Olinda, perfeito, tá? E os serviços ancilares, tá, pessoal? Eles hoje têm remuneração, mas na rede básica, ou seja, de projetos maiores, né, que já ajudam ali o ANS, o Operador Nacional do Sistema, a regular a rede, mas numa larga escala, ou seja, numa escala muito maior. A gente está falando aqui da remuneração de serviços ancilares dentro das áreas das concessionárias de distribuição, então, ou seja, mais próximos à carga,
também aplicado à geração distribuída. Então, a gente está ainda tendo essa regulamentação sendo discutida na ANEEL. Então, esse é um ponto que, quando surgir, vai ser muito melhor, porque a gente vai conseguir remunerar provavelmente até mais, que é onde tem o maior problema de rede, é na rede de distribuição, onde a gente realmente tem ali uma rede um pouco mais fraca. Tá? E aí, nesse ponto, Iago, né, reverberando o que você disse sobre a questão de diferenciação de PLD, e aí, Sila, me corrige, mas eu acho que alguns meses atrás teve algum patamar horário ali, né, algum período horário, que teve um bonzinho, né, de PLD. Então, esse é um ponto interessante, tá, pessoal? A gente conseguir brincar ali com diferenças do PLD, né, que hoje é horário. PLD é o preço de liquidação de diferença, tá, gente? Mais uma siglazinha, né? Claro que vocês vão aprender aí tudo no curso com o pessoal da Amplo, tá? Mas o PLD é o preço que a gente precifica a energia que está sendo gerada no mercado livre e que ninguém está comprando, mas está sendo gerada. Então, quem gerou tem aquela remuneração através desse preço, né, que é o PLD. E é bem variável hoje a cada hora do dia. Em outros países, a gente tem aí, né, variações a cada 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Então, aquilo que a Lady falou, né, de que eu posso ali estar usando meu ar-condicionado, daqui a 5 minutos desligar, porque vai ficar energia cara, isso vai chegar no Brasil, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar porque já existe em outros países. Então, a tendência é que, com, obviamente, biogás, a gente consiga ter um controle maior, né, dessa rede, um controle maior de quando a gente gera e ter benefícios, né? Conseguir capturar esses ganhos adicionais. Sila, querida, complementa. Lembrando que o PLD, hoje, o teto já passa dos R$700. Então, com essa questão do aquecimento global, do aumento de temperatura, semana passada tivemos 58 graus no Rio de Janeiro de temperatura. Imagina viver num lugar com 58 graus de temperatura. E nesses momentos que a temperatura aumenta muito, e isso tem acontecido em várias partes do país, todo mundo liga o seu ar-condicionado, o que exige que o operador nacional do sistema utilize usinas termoelétricas, que são mais caras. E por que ele faz isso? Porque ele precisa guardar a água até que ele saiba se tem mais água, se vai ter mais chuva. Então, ele não pode gastar toda a água dos reservatórios, apesar de estar numa situação confortável, porque ele não sabe se vem um volume de chuva satisfatório para poder repor essa água. Então, ele guarda a água dos reservatórios, usa as termoelétricas. Quando ele usa as termoelétricas ao mesmo tempo para poder atender todo mundo usando o ar-condicionado, o PLD horário vai lá para cima. E aí ele ultrapassa essa barreira dos R$700. Nós tivemos aí picos de temperatura onde usou térmica de mais de R$1.000, mais de R$1.300. Então, olha que lindo você ficar exposto a esse descolamento de preço. E tem um detalhe, nos países onde a liberdade de compra de energia já é mais avançada, você tem, inclusive, uma sinalização no seu aplicativo. Olha só, o preço da energia agora está muito caro. Então, desliga o seu ar-condicionado um pouquinho e espera esse preço baixar. Espere esse preço baixar para depois voltar a ligar. Então, você tem essa sinalização de quando você deve ou não usar um equipamento na sua empresa ou um eletrodoméstico na sua casa. Hoje, gente, que aula! O curso já está começando aqui, né? Leide, e essa sinalização de preço, ela existe no mercado de energia através das bandeiras tarifárias, né? Então é exatamente para estimular as pessoas a reduzir o seu consumo. É lógico que isso tem um reflexo que tem um delay, né? As pessoas até responderem a esse custo de energia maior, e muitas vezes, às vezes, nem respondem, mesmo o valor sendo maior, elas continuam consumindo energia. Então, mais um motivo para você investir numa autoprodução de energia, numa autogeração de energia, para se proteger exatamente dessas oscilações, dessas variações de preço, né? Então, o mercado de energia ele vai mostrando para o consumidor que você precisa ter uma gestão melhor do seu consumo, né? Que realmente o preço da energia ela oscila, que tem um custo essa geração, e as pessoas precisam, então, na medida do possível, se proteger. Ou se protege reduzindo o seu consumo,
ou se ela não puder reduzir o consumo, que ela promova a autoprodução de energia. Então, perfeito. Vou ter que interromper esse tema da conversa, porque senão vocês vão ficar, né? Assunto interessantíssimo, mas a gente precisa por uma próxima etapa para depois chegar na pergunta que o João fez. Então, falar um pouquinho só de ativos ambientais, tá, gente? Tem um ponto que eu queria conectar com o que a Sila falou. Quando a gente fala em biogás como fonte de energia, gente, vamos lembrar, hoje no Brasil, falar de biogás é falar de resíduos para a geração de energia. A gente está falando de resíduos. Na Europa, lá tem cultivo energético, no Brasil já tem alguma pesquisa e outra, mas no geral a gente está falando de resíduos efluentes para a geração de energia, de biogás e energia elétrica. Ok. Só falando de resíduos e de substituição de combustíveis fósseis ou de energia elétrica gerada por combustíveis fósseis por renováveis, a gente já vai estar falando de... só segura um pouco a pergunta, que não é pergunta ainda. A gente já vai estar falando de mudanças climáticas. Então, a gente está falando de redução, de mitigação de emissões para tentar lutar contra o aquecimento global. Por quê? Porque nas lagoas de tratamento, nos aterros sanitários que produzem biogás naturalmente, já está indo metano para a atmosfera. Então, quanto mais a gente tiver projetos, negócios viáveis que captem esse biogás ou que produzam esse biogás para gerar energia ou biocombustível biometano, mais a gente vai estar mitigando. Ok, por esse lado da mitigação, biogás tem tudo a ver. Mas tem um outro lado que a Sila trouxe, que é a adaptação às mudanças climáticas. Quando eu fiz doutorado na Unicamp, a disciplina de mudanças climáticas, a gente quase não falava de adaptações, a gente falava muito de mitigação, porque ainda era uma esperança a gente não ter aumento da temperatura. E hoje a gente está ouvindo muito mais falar em se adaptar à realidade que está dada. A temperatura está aumentando, o nível dos oceanos vai aumentar, a produção de alimentos vai ser afetada, a nossa vida vai ser afetada, né? Os extremos climáticos. Então, a gente também tem que começar a se preparar como planejadores, como privado, setor público e privado, para se adaptar a essas mudanças. E uma maneira de se adaptar é começar a produzir sua própria energia, ter esse armazenamento de biogás e produzir sua própria energia, para que quando houver uma queda de energia, você possa continuar fazendo o teu processo industrial, refrigerando ar-condicionado para a produção de animais, enfim, diversas aplicações. E você também poder lidar com essas questões de preço, porque também as mudanças climáticas vão gerar essas variações maiores de preço. Então, tem tudo a ver com mudanças climáticas nos dois lados, no tentar evitar e tentar se adaptar à realidade que vai ser dada. E aí tem uma pergunta que é, por favor, coloca a pergunta, que é da Paula sobre crédito de carbono. Olinda, qual que é a possibilidade de geração de crédito de carbono nesse novo modelo? Você pode comentar um pouquinho sobre o tema? Posso comentar sim. E o bom de ter a Leide como nossa anfitriã é que ela também é uma grande especialista, né? E já fez a introdução aí sobre o tema, falando justamente isso, né? A gente está falando de descarbonização, de reduzir emissões, de mudanças climáticas, né? E, de fato, está tudo conectado com o biogás, ou o biogás está conectado tudo com esse tema. Então, Paula, obrigado pela sua pergunta. E em relação à possibilidade de gerar crédito de carbonos, é clara, notória e já funciona, né? Já existem projetos, né? Hoje no país com essa receita acessória, né? Ou seja, o projeto, além de fazer o aproveitamento energético, gerando energia elétrica, também está vendendo crédito de carbono, trazendo esse empilhamento de receitas acessórias. Tá? Então, vale lembrar, né, só um pouquinho do processo, né? Ou seja, para se emitir um crédito de carbono, é analisado uma linha de base, onde é feita as emissões ali naquela linha de base, e verificar a redução dessas emissões, né, de gases de efeito estufa. E no caso do biogás, né, como a Leide bem colocou, se você tem um processo de tratamento, destinação final, em que você está lançando o gás metano na atmosfera, projetos de biogás que fazem o aproveitamento dessa molécula, desse gás, ela faz a destruição da molécula de metano, que é 27 vezes mais nociva do que o gás carbônico, fazendo com que aí a gente tenha uma diferença, né, um saldo de redução de emissões de gás de efeito estufa, e logo transformando isso
num crédito de carbono. Isso dentro de um projeto de crédito de carbono, né, vinculado com a ONU, com as agências que regulam esse tema. E uma vez com esse papel em mãos, né, você tem mais um ativo financeiro na sua mão que você pode fazer o que a gente chama aqui de empilhamento de receitas. Então, você não vende somente energia elétrica, como você também vende crédito de carbono e outros atributos que você pode trazer para o seu negócio. E eu queria só colocar mais um ponto aqui, que assim, a gente está falando, claro que o nosso bate-papo aqui está focado no mercado de energia elétrica e o potencial do biogás, e a gente está falando muito aqui da ponta da energia, né? Vamos chamar assim do lado da energia. Mas quando a gente fala de um projeto de biogás, a gente está falando de valorização de resíduos, valorização energética renovável. Você pode ter um projeto que seja em que você tenha remuneração para tratar esse resíduo, reduz a emissão, gera crédito de carbono e gera energia elétrica. Então, a corda ela é mais longa do que essa ponta que a gente está conversando aqui. Mas que isso aqui que a gente está conversando, Leide, é a ponta do iceberg, né? Tem muita coisa aqui embaixo que a gente pode discorrer bastante. Perfeito. Leide, quero só complementar que muitas vezes nós encontramos pessoas que perguntam se pequenos projetos, né, são elegíveis ou se eles conseguem comercializar, né, gerar créditos de carbono. E lembrar que há possibilidade de você fazer agrupamento de projetos, né? Então, os projetos que utilizam biogás como fonte, né, são bastante atrativos para gerar créditos de carbono, né, exatamente por ter essa questão do antes e depois, né? Você está liberando metano e depois você aproveitar esse metano para geração de energia. E lembrar que os pequenos projetos podem ser agrupados e se viabilizarem, né, para geração e comercialização dos créditos. Perfeito. Vou aproveitar e fazer merchan aqui, né, porque a gente tem um curso de carbono com a nossa parceira, a empresa Future Carbon, os professores Cíntia, Rafael e Sávio. Está disponível, gravado lá, quem quiser acessar, comprar agora, já está disponível, que aí ele se aprofunda exatamente nesses processos todos, para entender esse mercado de carbono, que também pode gerar bastante boas oportunidades aí para os projetos de biogás, para energia elétrica e para biometano. E vou aproveitar já e responder a pergunta do Cauã aqui no Abraão, sobre os RECs, que é outro ativo ambiental, né, que a gente chama. Então, nessa estratégia de descarbonização, o biogás pode gerar alguns ativos ambientais. O crédito de carbono, CBIO, atualmente, né, na forma como está desenhado atualmente, vem se desenvolvendo. Os CBIOs ligados ao RenovaBio, e a outra oportunidade são os RECs, né, os certificados de energia renovável. Atualmente, o que a gente tem, Cauã, hoje no mercado, está se desenvolvendo certificados ligados a biometano, combustível do futuro, mas o que a gente tem hoje no mercado, que já é facilmente comercializável, especialmente para energia elétrica, é o iREC do Instituto Totum. Então, esse já é um mercado bem desenvolvido, tem uma quantidade imensa de RECs de energia elétrica sendo vendidos no mercado. Também a Totum é parceiro nosso. Temos um curso sobre esse tema, sobre os iRECs e sobre os gas RECs, que são os ligados a biometano. Então, também tem total conexão, porque qualquer projeto de energia elétrica, o primeiro passo vai ser o curso, né, o conteúdo do Olinda e do Breno, que é entender como viabilizar ali o elétron, né, gerado a partir do biogás. E aí, depois, as outras receitas podem vir desses ativos. Então, fica essa dica. Mas é um mercado que ainda está em muita definição, muito desenvolvimento, discussão sobre avaliação de ciclo de vida, quais critérios, como garantir que sejam reconhecidos internacionalmente. Então, é uma área com bastante desenvolvimento ainda a ser feito. Tá bem, Cauã? Obrigada pela pergunta. Eu agora vou, enfim, para a pergunta do João Antônio Cavalcante de Albuquerque, porque a gente está indo para a parte final já, então eu quero passar um pouquinho sobre a parte técnica de biogás. Já fui chamada de... que eu fui chamada aqui, Renata? De William Vac, foi isso? Hoje ó, não, te cuida, William Vac. Olha só, gente. Gente, eu só sou engenheiro ambiental, por favor. Não virei jornalista, não. Vamos lá. O João Antônio Cavalcante traz essa pergunta que abre o ponto que eu quero tratar com vocês, que é a importância de operação e manutenção com qualidade em projetos de geração de energia elétrica a partir de biogás. Então, ele pergunta sobre dois obstáculos tecnológicos que ele considera que existem, que é o H2S, né,
o ácido sulfídrico gerado a partir do enxofre que vem no biogás e a baixa eficiência dos motogeradores, segundo ele. Como que está sendo equacionado? Como que vocês veem essa questão, né? Existe baixa eficiência mesmo, todos os motogeradores? Como que é isso tudo? E como que isso afeta os projetos? Legal. João, obrigado pela pergunta, e esse ponto é importantíssimo, né? Não adianta nada fazer um projeto que no papel está perfeito, mas na hora de botar para rodar que a gente vai encontrar aí os desafios relacionados aos processos de controle de operação, né, o processo da planta e manutenção. E esses dois pontos são clássicos aí relacionados ao setor de biogás, não apenas esse, né? Então, a forma como a gente trata, né, especialmente esses dois itens, né? Vou falar primeiro do H2S. Né? Então, de fato, conhecer qual é o teu substrato, entender, né, como é que é o perfil do teu biogás produzido, ou seja, fazer análise de qualidade de gás, porque isso vai variar de acordo com o substrato, de acordo com o processo. Então, por que eu estou falando isso? Porque a planta precisa ter um devido acompanhamento, por mais que na teoria a gente faça ali análise laboratorial, faz uma análise de potencial bioquímico de metano, faz toda aquela análise teórica para a gente saber qual é a composição do gás, percentual de metano, percentual de CO2, percentual de H2S, por aí vai, mas é na prática mesmo, no dia a dia, que você tem que fazer o acompanhamento. Então, o ideal, se houver uma planta que você consiga ter um medidor em linha, e aqui eu não estou falando de um medidor ANP, né, para biometano, eu estou falando de um analisador de gás, em que você tem em linha, você consiga acompanhar esses parâmetros, a gente consegue fazer algumas ações. Né? Então, existe, por exemplo, a biodesulfurização. Então, vamos fazer inserção de oxigênio direto na cúpula do biodigestor para que haja ali a reação do oxigênio com H2S, precipite o enxofre e você reduz ali a tua concentração de H2S. De forma clássica, depois desse gás, desse tratamento inicial, vai ali para o tratamento com carvão ativado, remoção de umidade depois. Então, são elementos, né, para uma planta de biogás fundamentais e necessários para que você tenha um gás com a qualidade. Lembrando que aqui a gente está falando de um pré-tratamento, não é uma purificação. Né? A gente está falando de energia elétrica, então não há necessidade. O custo de você purificar, transformar ele no biometano para você gerar energia elétrica, nas contas em geral a equação não compensa, né? Ou seja, você pode usar o biogás bruto com esse tratamento mínimo, que é esse ponto que você falou, remover H2S e remover umidade. E a eficiência de geradores, assim, além de fato, né, você tem geradores com eficiência um pouco menor, embora, né, os fabricantes nacionais estão evoluindo, estão amadurecendo, e hoje já existem geradores com um bom rendimento. Mas aí entra um elemento que é bem importante, que é o dimensionamento desse equipamento. Então, às vezes você não tem gás ali, por exemplo, para rodar, vou pegar aqui, 250 kW, né, que é uma máquina de potência de referência, 230, 250, 260, mas você seta essa máquina para rodar abaixo de 200, então a tua eficiência vai cair mais ainda no teu processo. Então, sintetizando aqui o que eu trouxe, eu acho que, assim, merece, né, é necessário um acompanhamento muito de perto, e se o projeto permitir instrumentalizar a planta, no sentido de colocar medidores para você entender como é que está a característica do teu gás, que você precisa saber o que você tem para saber que remédio você vai dar, né? Qual o diagnóstico para saber que tratamento você vai dar. E um dimensionamento, né, o mais justo possível ali para você ter os ganhos de rendimento. Mas os geradores nacionais, existem as opções nacionais e as opções importadas. Aí vai de projeto a projeto, ver o que cada projeto comporta. Breno? Eu comentar que, de fato, assim, a tecnologia ela vem amadurecendo com o tempo. Os geradores anteriores, eles, na verdade, passavam, né, por esse processo de adaptação para receber o biogás. Então, hoje em dia, as máquinas elas já estão saindo no mercado com a característica mais apropriada para o tipo de combustível. E falar para o João que, quando olharmos eficiência, olhar a eficiência da planta como um todo, não só do gerador, porque o calor gerado por esse gerador é utilizado no processo. Né? Então,
o que acaba aumentando a eficiência quando a gente olha a planta como um todo. Então, é a cogeração. Então, esse calor que é produzido pelo gerador é aproveitado. Então, aí a gente aumenta a eficiência quando a gente olha o conjunto completo, e os fabricantes nacionais já possuem tecnologia para aproveitar o calor tanto do bloco, né, do gerador, como do escapamento, né, como na saída dos gases. Então, eu diria que nesse quesito de eficiência estamos bem posicionados, bem colocados no mercado. Com relação ao H2S, vai depender do tipo de substrato. Né? Alguns substratos vão apresentar mais H2S, né, quando eu produzir biogás, do que outros, e isso não tem como escapar, requer um acompanhamento, como a Olinda comentou, um olhar com mais cautela para manter os níveis em parâmetros adequados. Né? Perfeito. E assim, pessoal, a gente está falando de uma geração de energia elétrica a partir de um combustível que é gerado por um processo anaeróbico, né, um processo sem oxigênio, em que bactérias estão, milhares, bilhares de bactérias dentro de um biodigestor. Elas gostam de uma dieta, como todos nós, saudável, regular, elas não gostam de ficar ganhando comida só uma vez por semana, elas têm que ter uma ali, tipo, eu brinco que o biodigestor, né, os professores, especialistas indicam que é o nosso intestino, né, gente, tem todo o processo ali, e a gente sabe que varia bastante, né, conforme a nossa dieta, varia o funcionamento do intestino, e isso impacta diretamente na geração de energia elétrica, então, dizer que energia elétrica é ou não é viável, porque por causa de um processo ou não, é muito complicado, porque às vezes a questão é até a forma de manejo do biodigestor, o pouco acompanhamento, o pouco monitoramento, a forma como foi dimensionado. Então, a gente tem que pensar que são projetos que precisam ser muito bem pensados, porque são investimentos altos que impactam, né, a realidade dos projetos. Então, fica essa mensagem que assim, a gente queria passar, né, da importância da manutenção, da boa operação dos projetos para realmente haver sucesso e ter essa energia para comercializar lá na conversa com o Lucas e com a Sila. Senão a gente não consegue ter estabilidade na geração de energia para venda. E isso que, voltando ao curso, Breno e Olinda vão falar bastante no curso, né? Todo esse processo também da importância de um gás de qualidade. Eu queria, acho que fomos todas as perguntas, ótimo. E aí a gente vai para fechar, para a gente não passar muito do nosso tempo. Eu queria fazer assim o nosso fechamento, né? Além da mensagem final, antes eu queria perguntar, porque eu sinto um certo distanciamento às vezes de quem trabalha com energia elétrica e quem trabalha com biogás. Apesar de nos últimos anos a gente ver mais conversas, são mundos bastante diferentes e às vezes é difícil a conexão. Então, eu vou pedir para cada um de vocês responder isso e já dar a mensagem final, colocar algum ponto que não colocou. Eu sei que a Sila queria ter falado algo e eu não vi aqui no nosso chat, então Sila também, se você já quiser trazer esse ponto. Então, trazer sua mensagem final e a gente ir encerrando, porque se a gente se deixar, a gente vai ficar aqui mais 2-3 horas, né? Então, a gente vai ter que cortar, não tem como a gente seguir muito mais que isso, ok? Então, vou começar com Sila, que queria falar antes. Sila, fala o que você queria comentar antes e também responde como tentar aproximar o mercado de energia elétrica e de biogás, para que haja mais projetos de biogás para geração de energia elétrica. Muito bom. Eu ia complementar a sua fala sobre certificado de energia renovável. Hoje, na comercialização, várias operações de compra e venda de energia já têm a energia com certificado, o que é extremamente benéfico para o consumidor. Então, o mercado está evoluindo e ele está cada vez mais acelerado. Como aproximar esses segmentos? Eu acredito que a digitalização facilita muito e o networking. Hoje nós temos uma excelente embaixadora para o biogás, que é a Renata Isfer, que é a presidente da Biogás. A entrada dela na Biogás já deu uma grande visibilidade para esse tema. Conectar com as pessoas da energia elétrica, do setor elétrico, trazer cada vez mais pessoas desse setor, como você me convidou para fazer parte desse grupo, muito obrigada. Eu, apesar de estar há 26 anos no setor elétrico, eu tinha
um distanciamento enorme sobre o tema biogás e biometano. E hoje já faço curso da Amplo, já tenho mais familiaridade, já participo dos eventos. Então, eu acredito que quanto mais a gente nos integrar e nos conectar, melhor para todos, porque, como o Breno falou no início, não tem mais aquela questão de escolher uma ou outra fonte, e sim todas as fontes se complementando. Perfeito, Sila. Obrigada pela tua mensagem final. Vou passar para o nosso convidado externo, Lucas, por favor. Como você acredita que é possível fazer essa conexão e qual que é a mensagem final que você quer deixar? Leide, eu acho que a gente não vai fugir muito do que a Sila pontuou, que é o mais importante, é a interação entre as partes. Então, assim, a gente precisa realmente fomentar esse debate, como a gente está fazendo agora. Então, assim, em tese, dois players do setor elétrico, eu e a Sila, com vocês que são especialistas em biogás e biometano, a gente precisa fomentar mais essa conversa, porque às vezes eu acho que é um pouco de desconhecimento. Tanto do nosso lado, que está no setor elétrico, está mais acostumado talvez a trabalhar com fotovoltaica, eólica, como quem já tem, né, biogás, quem está ali com a suinocultura e não tem talvez ali um amplo conhecimento do que ele pode gerar, enfim, uma oportunidade financeira a mais para ele conseguir ali ter uma rentabilidade maior. Então, acho que esse fomento passa por essas discussões, passa por nós, e aí a gente consegue ampliar, que acho que é a mensagem que eu quero deixar. O Thiago Breno fala bastante disso, tá, gente? Que é o mais importante, é a gente conseguir aglutinar mais oportunidades financeiras, né? Ou seja, mais oportunidades para rentabilizar o negócio, complementariedade, né, do biogás com energia elétrica. Então, não, mais uma vez, não são excludentes, são complementares, é mais uma oportunidade de conseguir ganhar dinheiro. Então, o que eu deixo de mensagem é isso, tá, Leide? A gente conseguir aqui, talvez, em 2024, fomentar ainda mais esse debate, essa aproximação, que é isso que vai conseguir realmente deixar, né, o biogás mais inserido ainda na nossa matriz energética. Perfeito. E aproveitando que a Sila falou da Renata Isfer, da Biogás, né? A Biogás vem trabalhando forte esse tema e sou associada, então venho acompanhando as conversas que 2024 é um ano que eles já estão começando a tratar mais essa questão de energia elétrica e biogás, então acho que está exatamente na linha do que a gente está comentando aqui. Querido, vou em ordem alfabética. Breno, como que você acha que é possível fazer essa conexão e qual que é a sua mensagem final? Perfeito, Leide. Eu acho que essa questão da informação ela é fundamental, né? É fundamental as pessoas conhecerem cada vez mais o setor elétrico e o biogás e todo o processo. Mas acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é para todos os fornecedores da cadeia do biogás, para que eles não deixem essa peteca cair, né? Que eles cuidem da pré-venda, que eles cuidem da venda, mas que eles cuidem também do pós-venda, que eles estejam mais próximos dos clientes, que eles deem mais atenção aos seus clientes, para que os clientes e os possíveis investidores se sintam confortáveis e seguros em fazer investimento, né? Então, é preciso ter cuidado, é preciso todos terem cuidado com a cadeia do biogás, porque ela já passou por momentos difíceis e ela está se consolidando. Então, acho que aproximar o setor elétrico do biogás é cuidar do produto, é cuidar do cliente, é cuidar dos projetos para que eles tenham sustentabilidade e tenham a vida útil que é projetada. Então, eu acho que essa é a mensagem para que as pessoas tenham cuidado com o nosso segmento. Perfeito, é o biogás bem feito, né? Tiago Olinda, qual a sua mensagem final? Tentar pegar um gancho do que todo mundo falou, que falaram tudo e não deixaram nada para eu trazer de novo aqui, né? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que todos colocaram de forma muito bem, eu acho que isso mostra a sintonia do que a gente está falando aqui, e que o que o Breno trouxe, né, em relação a fazer o biogás bem feito, né, quando o que a gente quer levar, inclusive, com o que nós construímos aqui para o curso, é tentar justamente compartilhar isso, trazer essa experiência do que a gente tanto luta para fazer um biogás bem feito, porque a aproximação do setor de energia com o biogás já existe. A estatística do setor de biogás já mostra que existe uma representatividade imensa, né, de plantas para energia. Então, agora, eu acho que a gente precisa disseminar a informação, contribuir para a formação de cada vez mais profissionais, né, com qualidade, para que esses profissionais tenham a capacidade de enxergar as oportunidades, as vocações de cada região, e onde tiver essa oportunidade da gente valorizar resíduo
e produzir uma energia renovável com biogás, com todos os atributos, eu acho que o setor vai crescer ainda mais. Então, agradeço a todos, aproveito para agradecer a você aqui pelo convite e pelo evento. Perfeito, obrigada pela mensagem. Agradeço ao público que ficou aqui com a gente, esses convidados maravilhosos, adorei a conversa, me diverti e aprendi muito, espero que o público também tenha aprendido e que tenha sido bom para vocês também essa troca e que a gente possa ter outras oportunidades, ok? Obrigada, Sila. Obrigada, Lucas. Obrigada, Thiago Linda. Obrigada, Obrigado. Breno. E a gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui, então a gente agradece ao público que ficou com a gente até esse momento. Compartilhem, esse vídeo vai ficar disponível. Sigam a GW, a Amplum Biogás, acompanhem nosso trabalho, entrem em contato com a gente. Então a gente agradece novamente aos convidados, a toda a equipe Amplum que fica nos bastidores organizando esse evento e ao público. Muito obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. E que 2024 seja incrível. Será. Amém.